Nos últimos tempos, a gente vem observando um crescimento cada vez mais expressivo do uso da inteligência artificial. Atualmente é difícil a gente pensar em algum momento em não estar com ela presente nas 24 horas por dia da nossa vida. Porém, com esse crescimento cada vez mais exponencial em toda a sociedade, algumas situações vêm chamando a atenção e apresentando alguns problemas, inclusive. E é por isso que a gente vai conversar a partir de agora com o advogado, professor universitário e autor do livro Processo, Hermenêutica e Inteligência Artificial, o professor Arthur Moser Toneto, que está aqui com a gente nos nossos estúdios. A gente vai conversar sobre inteligência artificial. Arthur, seja bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente. Na verdade, eu que agradeço, pelo convite, é um prazer falar contigo, com a comunidade viderense que nos escuta também. Especialmente sobre esse tema, que é um tema que tem ocupado aí, os últimos anos da minha vida, é um tema que eu adoro discutir, debater, me sinto honrado e privilegiado de estar contigo, e de ter essa oportunidade de conversar com a comunidade. Obrigado pelo convite. Arthur, para a gente começar, a gente vem observando nos últimos anos, vamos fazer um recorte aí, pós-pandemia, meio de pandemia, que foi quando a inteligência artificial ela começou a ganhar corpo, ganhar espaço na nossa sociedade, presença no nosso dia a dia. E hoje em dia, a gente até estava conversando antes aqui, é difícil a gente não observar algum momento do nosso dia, da nossa vida, onde a IA não esteja presente, ou seja, no trabalho, no dia a dia. Como que tudo isso vem sendo construído e quais que são, dentro da área jurídica, como que isso vem sendo observado, essa crescente utilização, essa crescente presença da inteligência artificial? Ernesto, há 5 anos eu tenho estudado e me instigado assim, intelectualmente sobre o assunto, e eu constatei comigo mesmo que, na verdade, a gente está diante de um processo revolucionário, de um momento de revolução. As revoluções são momentos na história que marcam um acontecimento que conduz uma sociedade, uma parcela da humanidade a um momento diferente. Assim como aconteceram as revoluções de Estado, a Revolução Industrial, a Revolução da Inteligência Artificial, pelo menos no meu entender, ela vai nos conduzir a uma realidade diferente. Porque são mecanismos, ferramentas que vão mudar a maneira como a gente conduz a nossa vida. É claro que, para começar a conversa, é importante se fazer uma diferenciação entre a robotização da vida e a inteligência artificial. A robotização ela não é novidade. A robotização ela nada mais é do que a substituição do ser humano por máquinas para fazer serviços que o robô faz com maior segurança, com maior rapidez. E isso não é novidade porque uma empilhadeira, uma esteira, tudo isso são robôs. O que nos espanta um pouco é que a robotização nos últimos anos ela cresceu exponencialmente, tomou conta da nossa vida e isso assusta um pouco. Agora a inteligência artificial, ela caminha num outro sentido, que é a criação de ferramentas algorítmicas que, na verdade, elas imitam o pensamento humano. Elas têm a capacidade de, entre aspas, raciocinar e nos oferecer respostas que o ser humano, a partir da sua intelectualidade, da sua capacidade de pensar, que ele é próprio, somente ele poderia oferecer. Isso é a grande revolução da inteligência artificial, para além da que essas inteligências elas têm sido desenvolvidas a partir de uma ideia de aprendizado de máquina, que é o famoso machine learning da inteligência artificial, que é a capacidade das ferramentas de inteligência artificial de elas não simplesmente nos oferecerem soluções a partir de pré-dados que nós fornecemos a elas, mas de elas aprenderem consigo mesmas e utilizarem os dados que elas produzem para fundamentar dados de inteligência futuros a partir da produção dela mesma. E isso invade não só o direito, mas todos os campos científicos, porque até então nos era dado exclusivamente essa capacidade de pensar ao ser humano, e agora existem ferramentas que nos substituem, em certa medida. Isso é bastante profundo de se pensar, porque isso promove, em certa medida, a substituição do ser humano, em certa medida, a dependência do ser humano,
pela a inteligência artificial. E, no outro lado, né, uma oportunidade gigantesca de tornar as relações mais seguras, né, de nós termos respostas científicas mais rápidas, né, menos suscetíveis ao erro, né, e nós precisamos encontrar o meio do caminho para utilizar essas inteligências a nosso favor, para o progresso da humanidade, mas, ao mesmo tempo, nós não nos tornarmos excessivamente dependentes e delegar a função de pensar, que é a do ser humano, né? Essa é a minha grande reflexão sobre a invasão da inteligência artificial, que é como encontrar esse meio do caminho, né? Esse caminho saudável para a inteligência artificial, né? Para o uso dela. Arthur, você falou do pensamento, né? E a gente vem observando que com esse crescimento cada vez mais exponencial da IA no nosso dia a dia, na nossa vida, em muitos casos, inclusive, no meio jurídico, algumas situações, algumas pessoas, alguns profissionais passaram a utilizar a inteligência artificial até de forma descabida na produção, né? Isso começa a trazer problema para toda a sociedade, né? Problemas gravíssimos, né? Porque ela, ao mesmo tempo, é uma solução e ela potencialmente é uma solução e potencialmente é um problema. A gente comentava fora do ar, né, que a minha investigação assim, no direito sempre foi em cima do processo, entender como que o processo ele caminhava para se tornar um processo mais célere e um processo mais justo, né? E a celeridade, num primeiro momento, o direito foi invadido pela necessidade de ser mais rápido, porque o direito essencialmente é lento, né? E a robotização e depois a inteligência artificial surgiu como talvez uma resposta, né? Só que nós não nos preparamos para essa invasão que a inteligência artificial criou no processo. E hoje existem, Ernesto, diversas ferramentas, não só de robotização, mas de inteligência artificial, que, numa certa medida, substituem não só o advogado, mas o juiz, o promotor, o professor, né? E isso eu poderia falar que, claro, o meu campo é o direito, mas eu tenho experienciado isso, tenho conversado com professores de outros setores de ciência, e isso tem acontecido também em outros setores, né? Se tu perguntar hoje para o ChatGPT qual é uma dieta saudável, ele te responde o que tu tem que comer durante o dia, né? E o problema, Ernesto, é que quando a gente usa de uma forma, eu não diria excessiva, mas irresponsável a inteligência artificial, né, e a gente se faz substituir pela máquina, a gente perde a capacidade crítica de conseguir concluir se a resposta que a máquina me dá ela é uma resposta correta ou incorreta, né? E acaba que o uso desmedido dela, o uso irresponsável dela, torna o profissional suscetível de oferecer ao seu cliente ou de oferecer no processo soluções que efetivamente são aquelas que conversam com a lei, com a norma, né? Porque quando eu me faço substituir pela inteligência artificial, quando eu não uso ela como uma ferramenta de apoio, né, mas quando eu aceito a ideia de que a máquina ela é melhor até do que eu mesmo, né, eu ofereço uma solução que não passa pelo filtro do ser humano, né, não passa pelo filtro do advogado, ou do juiz, ou do promotor. E esse uso é muito perigoso, né, porque você fica sujeito a errar, não por sua responsabilidade própria, porque não foi você que escreveu, mas errar porque não fiscalizou o uso da inteligência artificial e, na prática, e aí posso falar do ponto de vista tanto de advogado como de professor também, isso tem se tornado, infelizmente, cada vez mais comum, né? Porque a gente vê processos em que se utilizam decisões que a gente chama em direito de jurisprudências, né? Que são decisões do passado. A gente percebe a utilização de jurisprudências que são inventadas pela inteligência artificial, né? Que não existem, na verdade. Eu já me deparei, inclusive, com decisões que supostamente foram prolatadas por juízes que não existem, né? Eu já me deparei com petições que utilizam de artigos que não existem ou de leis que foram revogadas, né? E isso é resultado do uso inadvertido da inteligência artificial, né? Aqui eu não condeno o uso, eu mesmo utilizo, porque é uma ferramenta que ela serve de grande apoio, mas essa utilização ela tem que ser fiscalizada. Isso, pelo menos, do ponto de vista de onde eu trabalho, que é a advocacia e a docência,
precisa ser fiscalizado pelo ser humano, porque somente o ser humano é que tem a capacidade de verificar se o dado fornecido pela inteligência artificial está correto ou não. Se assim não fizermos, nós nos tornamos sujeitos e reféns da inteligência artificial e, numa última medida, né, comprometendo o sistema judiciário, comprometendo o resultado do cliente, né, tornando o aluno, o estudante, uma pessoa que não vai estudar porque tem a resposta pronta. E isso essa é a minha visão, no longo prazo nos conduz a um cenário bastante negativo. A gente falou da docência e falamos da situação de dentro da jurisprudência, mas vamos pegar também na questão da sociedade. Eu vou usar de exemplo aqui uma situação que aconteceu nos últimos dias, que foi a questão da adultização. Né? Foi um tema que teve aí, inclusive, em voga aqui na nossa sociedade. Dentro das redes sociais, a questão da inteligência artificial ela também está trazendo cada vez mais questões, mais problemas, né? Pegando o exemplo da adultização, inclusive a utilização, a utilização da inteligência artificial para modificação de fotos ou vídeos que estão publicados nas redes sociais. Esse também é uma questão envolvendo a inteligência artificial que está presente no nosso dia a dia, né? E a expansão disso ela tem sido assustadora, porque se você analisar imagens e vídeos publicados por inteligência artificial de 2 anos atrás, era perceptível que aquilo era resultado de inteligência artificial. Hoje, existem vídeos que nos enganam. E não é um processo lento, e por isso que eu chamo de revolução. Não é um processo lento isso que tem acontecido com a inteligência artificial. Isso está acontecendo muito rápido. E se há 2 anos nós conseguimos identificar um vídeo que era produzido por inteligência artificial ou uma imagem, e hoje nós já temos dificuldade, a tendência é que daqui a 2 anos nós já não consigamos mais, porque o vídeo ele vai ser tão realista que ele vai nos legitimamente conduzir a concluir que aquilo é uma imagem verdadeira ou um vídeo verdadeiro. E você imagine potencialmente o resultado catastrófico que isso pode gerar. Porque imagine vídeos que adultizam uma criança, né? Rememorando a entrevista da semana passada, né? Vídeos falsos, né, produzidos por inteligência artificial que adultizem uma criança ou que exponham aquela criança, ou mesmo pensando em criminalização pornográfica da imagem de pessoas, né? Como isso é catastrófico para a honra, para a intimidade, né, de qualquer ser humano, e especialmente daquelas que ainda são incapazes de se defender, né, que são as crianças que vêm sofrendo um processo de adultização, mesmo sem o uso da inteligência artificial, né, e que pode ser um processo exponencial de exposição dessas crianças, dessas pessoas que ainda não conseguem ter, né, uma proteção, seja na rede social, seja em sua vida, né, por pessoas mal intencionadas que utilizam dessas ferramentas de inteligência artificial para promover a adultização, né, especialmente online. Isso é uma grande preocupação e que afeta, aí não mais só do ponto de vista do campo jurídico, mas a sociedade como um todo, né? Muito embora seja o direito o protetor dessas garantias das pessoas, né? No final das contas, o direito que é a ferramenta de proteção à imagem, à honra, à intimidade, né? A utilização responsável da rede social. Mas os reflexos, eles são para além do direito e afetam toda a sociedade. Arthur, vamos, utilizando isso de exemplo, a gente está em 2025, já quase se encaminhando para o fim do ano, e você trouxe uma questão que é importante, né? Daqui a 2 anos a gente tem uma observação, a gente consegue ter uma observação em que a gente, pegando o exemplo dos vídeos, a gente vai conseguir mais distinguir se aquele vídeo é real ou se é produto de uma inteligência artificial. Hoje, com toda essa observação dentro da área jurídica, o que a sociedade pode fazer para que... Porque a gente está vivenciando tudo isso, essa revolução, como a gente lá no início da nossa conversa. Quais são os principais pontos que a área jurídica observa que precisam ser tomados para que isso... porque se a gente não conseguir mais ter essa noção do que é real, o que é produzido por uma inteligência artificial, a gente precisa também ter um outro posicionamento que é de como
trabalhar em cima disso dentro da jurisprudência, né? Porque, vamos hipoteticamente falando aqui, a gente já teve no passado situações de pessoas que foram condenadas na sociedade por crimes que não cometeram, por erros de uma foto, de uma pessoa, de um banco de imagens de uma pessoa que era muito parecida com a outra. Hoje em dia, com a inteligência artificial, uma pessoa ser condenada na sociedade por um crime que não cometeu por causa de um vídeo fake numa rede social pode ser até muito mais fácil, né? E aqui eu rememoro uma outra questão também, né, Ernesto? Existe até eu deixo a recomendação para as pessoas fazerem a leitura se quiserem, né? Eu gosto muito de traçar um paralelo entre o direito e a literatura e existe um livro do Kafka que é O Processo. Esse livro, ele aborda como a pessoa ela já é punida no curso do processo, antes mesmo de ser condenada. Punida por quem? Pela sociedade, pela sua família, pelas pessoas que olham para ela como se ela tivesse cometido condutas ou crimes que, em verdade, ela não cometeu, ou pelo menos não se sabe que ela não cometeu. Porque, socialmente falando, nós somos condenados pelas atitudes que cometemos ou que não cometemos antes mesmo de nós podermos dar as devidas explicações. Muito embora juridicamente se diga, né, que ninguém é considerado culpado antes lá da sentença penal condenatória contra a qual já não haja mais recurso, a sociedade ela te condena, né? Independente de você ter cometido o fato ou não, muitas vezes condena injustamente, né? E nós vamos nos tornar sujeitos dessa possibilidade de condenação advinda de vídeos falsos, de imagens falsas, de notícias falsas, como já acontece há bastante tempo. As fake news sabe melhor que eu, como jornalista, que elas não são novidade nenhuma, Sim. né? E isso é uma preocupação grande. Agora, o direito ele é sempre uma reação a coisas que já aconteceram, né? O direito ele torna a lei, ele positiva um processo cultural que acontece antes de algo se tornar lei. O direito não é isoladamente a solução para tornar seja o ambiente das redes, seja o ambiente social mais democrático e mais seguro e a partir de um uso responsável da inteligência artificial. O que eu tenho me proposto a fazer em sala de aula é conscientizar, eu acho que essa é a palavra que melhor se relaciona com a solução. É conscientizar os meus estudantes sobre o uso responsável da inteligência artificial, né? Eu vejo, Ernesto, que o caminho nosso, né? E aqui uma parte do livro eu comento isso, né? Você querer banir a inteligência artificial do dia a dia das pessoas é a mesma coisa do que hoje em dia tentar se opor à energia nuclear, porque a bomba nuclear matou um monte de gente e potencialmente tem a capacidade de destruir o mundo. Isso não vai acontecer, nós não vamos voltar para trás lá e dizer, a inteligência artificial a partir de hoje ela é proibida, né? E nem queremos isso porque, sob muitos aspectos e sob muitos pontos de vista, ela nos é muito positiva, né? Agora, precisamos promover a conscientização social e jurídica do uso da inteligência artificial, né? E claro, do ponto de vista do direito, punir, né? E criar leis voltadas a uma fiscalização mais forte desse uso essencialmente criminoso da inteligência artificial, né? Porque a adultização de uma criança a partir da inteligência artificial, por exemplo, precisa ser crime, precisa ser positivado como crime, né? As pessoas têm que ser punidas, né? Sob o ponto de vista do direito, não pelo uso em si da inteligência artificial, mas por causarem danos aos outros, né? A partir do uso da inteligência artificial. E sobre o uso em si dessas ferramentas de IA, o que me parece é a conscientização do ser humano, desde as primeiras séries do colégio, durante toda a faculdade, para que nós saibamos utilizar essas ferramentas a nosso favor, mas sem nós nos tornarmos dependentes e sem nos fazermos substituir pela inteligência artificial. É claro que, inevitavelmente, né, e o progresso da humanidade é assim, profissões vão se perder, né? Atividades que até então eram feitas pelo ser humano, elas vão ser feitas por alguém, por um robô, né, ou pela própria inteligência artificial.
E isso vai conduzir a uma adaptação nossa enquanto sociedade, porque novos empregos também surgem, né? Agora, sobre o uso responsável, eu vejo que o caminho é o da conscientização, né? Arthur, pegando o gancho só dessa nossa última fala aqui, você falou, né, a inteligência artificial, ela está presente, não tem como a gente pensar um mundo sem ela hoje em dia, não tem, é impossível a gente pensar nisso, mas é preciso se adaptar, entender ela, a complexidade dela e saber trabalhar ela, né? Seja em qualquer uma das situações, inclusive no campo jurídico. E até comentava antes, né? Eu me pergunto muito como vai ser, porque quando eu me formei na faculdade, absolutamente não existia inteligência artificial, né? Então eu me adaptei com a lei escrita, eu pesquisar a lei e escrever sobre, né? Que é o que o advogado essencialmente faz e debate no processo. E aí me adaptei a dar aula utilizando as ferramentas clássicas que eu tinha, que é o PowerPoint, o meu quadro, né, e explicando ao aluno, né? Eu não me formei utilizando ferramentas de inteligência artificial. Mas, por exemplo, Ernesto, eu sou da geração do processo eletrônico e do computador, né, e da análise da jurisprudência com base em dados que nos são fornecidos por um acervo robotizado. Existem advogados que são da época lá do processo físico e que conseguiam consultar a jurisprudência somente se comprassem o livro da jurisprudência que se desatualizava todo ano, né? Então o ser humano ele vai se adaptando, né? A geração que tem me vindo como estudante na faculdade e a geração da qual agora eu faço parte como advogado é a geração que está descobrindo a inteligência artificial, né? Porque nos chegou como novidade. Para mim, para o estudante que chega à sala de aula hoje, ele se depara com uma evolução super rápida de ferramentas da inteligência artificial que vão nos facilitando a vida. Ao mesmo tempo, vão nos potencialmente tornando reféns também, quando a gente fica meio preguiçoso e não quer mais estudar, né? Mas vão nos facilitando e vão nos fornecendo respostas mais rápidas. Eu já não preciso mais folhear o meu Vadmecum de 3.000 páginas lá para encontrar um artigo. Basta que eu pergunte, né, para o ChatGPT qual é o artigo lá que diz quais são os requisitos de uma petição que eu quero fazer. Em 5 segundos ele me responde, né? E eu me pergunto como vai ser com a geração que vem crescendo agora e que utiliza da inteligência artificial como um mecanismo qualquer, né? E que está super adaptada à inteligência artificial. As crianças que estão chegando nos colégios hoje, que têm 7, 8, 10 anos de idade, elas têm tido o ChatGPT, o Gemini, enfim, todos esses outros que têm aparecido como ferramentas usuais, né? Essas pessoas, talvez, elas, na verdade, sejam nossa esperança, né? Porque elas vão ter uma capacidade muito maior de compreensão da inteligência artificial, porque já bastante adaptadas. É igual o telefone, né? O telefone para a nossa geração já não é novidade. E eu sei que se eu, antes de dormir, ficar com a tela do telefone a 15 centímetros do meu rosto olhando um filme, eu não vou ter uma boa noite de sono. Quando ele me chegou como novidade, eu não sabia disso, né? Eu explorava o telefone. A inteligência artificial, nós temos explorado ela, né? Essas gerações que estão chegando, né, elas terão a inteligência artificial como uma constatação, como algo que é natural da vida. É claro que nós temos a responsabilidade, como pessoas que estão estudando, como pessoas que estão explorando a inteligência artificial, de também mostrar os caminhos do uso responsável da inteligência artificial, né? E não de qualquer maneira, isso eu preciso deixar sempre claro, né? Querer proibir ou desestimular o uso dessas inteligências, porque elas, numa última medida, elas não são muito benéficas, né? Mas sim utilizar o nosso papel para esclarecer que não pode ser um uso inadvertido. Assim como as gerações que vieram antes de nós nos advertiram sobre o uso do celular. Com certeza. Né? O cigarro, uma época, foi super celebrado, né? As gerações que depois vieram disseram, olha, isso faz mal, né? É claro que a inteligência artificial não é o cigarro, né? Mas dentro das próprias circunstâncias, o estudo sobre a inteligência artificial, me parece, precisa passar a mensagem de que é uma excepcional ferramenta, mas que demanda um uso responsável, juridicamente falando, e pela própria sociedade. Acho que esse é o ponto importante para a gente encerrar essa nossa conversa. Responsabilidade. Uso com responsabilidade,
tudo fica dentro da forma correta. Arthur, eu gostaria de agradecer a presença aqui nos nossos estúdios para a gente falar sobre esse assunto que é de extrema importância. Como a gente falou, responsabilidade eu acho que é a palavra-chave para conseguir conviver com a inteligência artificial. É o que eu tenho dito. E os meus alunos que não fiquem bravos comigo, mas eu faço as provas e proíbo o uso do computador, que é justamente para que primeiro se aprenda e depois utilize a ferramenta, porque a gente não pode aceitar, e aqui eu me uso do Leno Streck, que é um grande autor que eu estudo, eu não posso aceitar que a máquina seja melhor do que eu. Com certeza. Eu tenho que primeiro estudar e usar ela de forma responsável, porque afinal de contas nós criamos essas máquinas. O ser humano ele é imprescindível e insubstituível, né? O uso responsável somente vai fazer progredir a sociedade, né, e fazer com que essas inteligências elas sirvam a nosso favor. Eu renovo o meu agradecimento, é um prazer falar contigo, com a comunidade viderense, né, e que tenha sido uma mensagem positiva. Obrigado, Ernesto. Eu que agradeço. A você que está nos acompanhando e que utiliza a inteligência artificial, assim como quase 90%, 100% da sociedade brasileira, uso as palavras aqui, responsabilidade é sempre o principal tema e a principal constatação em cima da inteligência artificial. Nosso muito obrigado a essa entrevista. Você acompanha, claro, nossos canais no YouTube e no Spotify. A gente volta na próxima semana.